vamos continuar o nosso estudo sobre radicais. Se desejar ver as primeiras aulas, deixarei o link aqui na descrição deste vídeo. Hoje, nós vamos trabalhar a adição com radicais, pois é possível que numa única expressão apareça mais de um radical. Vamos ver aqui nos exemplos. Adição algébrica de radicais. Reduzir a um só termo a expressão 10 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3 menos 11 raiz quadrada de 3 e mais 2 raiz quadrada de 3. O que nós vamos perceber? Que em toda a expressão apareceu o mesmo radicando raiz quadrada de 3. Então, é como se todos os termos fossem semelhantes. E aí, então, nós vamos operar com os números racionais que estão à frente do nosso radicando. Todos estes números aqui são considerados racionais. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar os termos semelhantes e podemos associar de acordo com o sinal. 10 mais 5, 15. 15 mais 2, 17. Aí nós teríamos 17 raiz quadrada de 3 menos 11 raiz quadrada de 3. Percebam que agora estes dois valores têm sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Então, 17 menos 11, 6. 6 raiz quadrada de 3. No segundo exemplo, nós temos, para simplificar a expressão, 6 raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 5 e mais 3 raiz quadrada de 7. O que nós percebemos? Que a leitura já nos trouxe que a informação raiz de 5 é diferente da informação raiz quadrada de 7. Por isso, nós temos dois radicais diferentes. Percebam que a ordem do exercício foi diferente. Na primeira, transformar em um só termo. Na segunda, simplificar a expressão, quer dizer, vai haver semelhança entre radicais. O que vamos fazer? Agrupar eles de acordo com a semelhança. Então, anotei 6 raiz quadrada de 5. Agora eu vou examinar a minha expressão e localizar. Eu tenho outra expressão com raiz quadrada de 5, que é menos 5 raiz quadrada de 5. Agora eu passo a seguinte, menos 2 raiz quadrada de 7. E por último, mais 3 raiz quadrada de 7. Agora que eu já agrupei as minhas informações de acordo com a semelhança, por radicais, eu posso realizar a adição algébrica. Percebam, a adição algébrica porque os sinais são diferentes. Eu tenho mais 6 e menos 5. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. 6 menos 5, 1. 1 não precisa aparecer. Aí nós vamos ficar com raiz quadrada de 5. Nos outros dois radicandos, mesma situação. Sinais diferentes, menos 2 e mais 3. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. Mais 3, menos 2, mais 1. Neste caso, sinal mais e raiz quadrada de 7. Lembrando, a informação 1 não precisa aparecer. Vamos ver outros exemplos. Calcular o valor de raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Primeira ação, então, será decompor os radicandos em fatores primos. Vamos ver? Agora que nós já fizemos a fatoração completa dos números, nós vamos reescrever a expressão substituindo. No lugar de a raiz quadrada de 50, vamos escrever 5 ao quadrado vezes 2.
5 ao quadrado vezes 2, mais raiz quadrada de 18, que corresponde a 2 vezes 3 ao quadrado. Agora, nós vamos extrair o fator do radicando, todos os que têm índice igual ao índice do radicando. Vamos ficar com 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Percebam que nós ficamos com dois radicandos iguais, raiz quadrada de 2. Então, nós vamos operar com o valor que está à frente, o valor racional que está à frente do nosso radicando, os números 5 e o número 3. 5 mais 3, 8. 8 raiz quadrada de 2. No nosso quarto exemplo, simplificar a expressão raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75 divididos por 2 vezes raiz quadrada de 147. Primeiro passo, fatorar nosso radicando. Pronto! Agora que nós já fizemos a fatoração completa dos nossos radicandos, nós podemos substituir a informação. Em vez de 12, 2 ao quadrado vezes 3. Mais raiz quadrada, em vez de 75, 5 ao quadrado vezes 3. Divididos por 2 vezes a raiz de 147, que corresponde a 3 vezes 7 ao quadrado. Agora, nós vamos procurar extrair os fatores do radicando. Extraindo 2 do radicando, ficamos com 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 divididos por 2 vezes, vamos extrair o número 7, raiz de 3. Podemos já realizar a operação de adição algébrica aqui no numerador, onde nós temos um só radicando. Nós temos o radicando raiz quadrada de 3. E aí nós vamos operar com o número racional, o 2 mais 5. 2 mais 5, 7. 7 raiz quadrada de 3, divididos por... Percebam que existe uma multiplicação aqui entre os fatores externos ao radicando. Aqui, então, 2 vezes 7, 14. 14 raiz quadrada de 3. É possível, nesse caso, simplificar a fração. Vamos observar que na nossa fração, nós temos a mesma informação raiz quadrada de 3 no numerador e no denominador. Assim, é como se fosse 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 5 dividido por 5, 1 também. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 dá o mesmo 1. Então, podemos simbolizar desta forma. Assim como a informação 7 e o 14. Estes dois números são divisíveis por 7. Então, nós podemos dividir por 7 esses dois números. 7 dividido por 7 dá 1. E 14 dividido por 7 dá 2. Vamos ver outro exemplo. Um terreno com forma triangular tem medidas em metro, como indicado na figura. Qual o perímetro desse terreno? Considere raiz quadrada de 7 aproximadamente 2,65. Então, aqui está simbolizada a imagem desse terreno. Esse terreno, em formato triangular, tem as medidas 7 raiz quadrada de 28, 5 raiz quadrada de 112 e 3 raiz quadrada de 175. Pediu para nós indicarmos perímetro. Perímetro é a soma da medida dos lados. Para isso, nós vamos precisar somar as medidas dos nossos lados, que são números irracionais. Para isso, vamos decompor.
Agora que nós já fizemos as faturações completas, vamos lembrar que a soma ou o perímetro é a soma da medida dos lados. Este lado aqui era 7 raiz quadrada de 28. Então, 7 raiz quadrada no lugar de 28, 2 ao quadrado vezes 7. Mais este outro lado, 5 raiz quadrada de 112. Raiz quadrada de 112. 112 é 2 na quarta vezes 7. Aqui, nós vamos observar, o índice da nossa raiz é índice 2. E nós obtivemos índice 4. Então, nós podemos transformar em um produto de potências de mesma base, cuja soma seja 4. 2 mais 2, 4. Então, é esta informação que nós vamos escrever aqui no nosso radicando. Mais a última informação, 3 raiz quadrada de 175. No lugar de 175, 5 ao quadrado vezes 7. Agora, vamos extrair os fatores do radicando. Então, 7 já estava fora. Vai sair do radicando o número 2, ficando ainda o número 7. Mais 5 já estava fora. Vai sair do radicando 2 vezes outro 2 e permanece o 7. Mais, já estava fora o número 3, vai sair do radicando o número 5. Ficando o número 7. Agora, vamos realizar os produtos que nós temos antes das radicais. 7 vezes 2, 14. 14 raiz quadrada de 7. Mais 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. 20 raiz quadrada de 7. Mais 3 vezes 5, 15. 15 raiz quadrada de 7. Percebam que em toda expressão nós temos o mesmo radical, raiz quadrada de 7. Então, basta nós operarmos a informação que está à frente do nosso radical. 14 mais 20 são 34. 34 mais 15 são 49. 49 raiz quadrada de 7. As unidades foram dadas em metros e também o nosso exercício trouxe que raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,65. Então, nós vamos substituir esta informação. 49 vezes 2,65. Perímetro, então, vai ser igual a 129,85, a nossa unidade de medida em metros. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.